que vê que ele traz benefícios. Então, vamos voltar lá àquela comparação. O chocolate amargo, ele é o melhor, é o mais saudável para a nossa saúde. Em segundo lugar, vem os chocolates com as castanhas, nozes, né, de todos os tipos, avelãs, até alguns que têm uva passa. Esses são melhores até que só o chocolate ao leite. Né? Então, é o amargo, chocolate com castanhas e o chocolate ao leite, tomando cuidado com a quantidade de gordura que tem neles. Né? Alguns alimentos queimam mesmo gordura? Então, queimar gordura, não tem como, né? Alguns estimulam a diminuição dessas calorias, vamos dizer assim. Então, alguns alimentos, por exemplo, cítricos, ricos em vitamina C. Então, abacaxi, a laranja, eles ajudam no processo, na diminuição para liberar aquelas substâncias tóxicas que eu falei no início. Mas não que eles agem diretamente nessa queima de caloria ou de gordura, isso não é verdade. Né? Nós temos que ter a alimentação equilibrada com esses alimentos ao longo do dia para estimular o meu organismo a trabalhar mais e assim queimar mais gordura ou mais calorias. Agora, o famoso adoçante. O adoçante, ele dá câncer? É uma pergunta que deixa muitos sem dúvida, né? O adoçante, não existe nada, ninguém conseguiu até hoje comprovar cientificamente que o adoçante dá câncer. Né? Nenhuma pesquisa revela isso. Existem boatos. Mas não surgiu isso? Surge, fala que gestante não pode consumir um determinado tipo de adoçante. Então nós temos diversos tipos de adoçantes, mas cientificamente até hoje nós não conseguimos provar isso. Até aqui na faculdade nós fizemos o ano passado com ratas, elas ingeriram vários tipos de adoçante e os testes, as análises complementares, né, que a gente está fazendo ainda não deu nenhuma comprovação científica de que isso faz mal. Outra coisa também que muita gente fala, comer carne vermelha é ruim para a saúde? Comer muita carne vermelha é ruim, mas a recomendação diária para a gente ingerir carnes de qualquer tipo, vermelha ou branca, é até 200 gramas ao dia. Então, quanto que significa, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção. Então, é a minha palma da mão. Então, esse aqui seria o meu bife, que é diferente do seu. Então, esse seria o meu bife. Então, é aproximadamente 100 gramas. Carne vermelha em excesso, ele é prejudicial, né? Então o organismo demora muito mais tempo para fazer a digestão, a absorção, mas a carne vermelha tem substâncias interessantes, como a vitamina B12, que a gente encontra pouco em outros alimentos, e o ferro, né, que é importante para evitar a anemia. Mas tem gente que come às vezes meio quilo de carne por dia, isso não é o adequado. Aí churrasco. O churrasco tem gente que come até mais que meio quilo, né? Mas não é interessante. Então não é que a carne faz mal, eu preciso da carne no meu dia, mas não em excesso. E ser vegetariano é mais saudável? Ser vegetariano é mais saudável partindo do ponto que a pessoa tem que comer mais vegetais. Comer mais vegetais é muito melhor do que eu ter uma alimentação que não tenha a inclusão desses alimentos. Então, ser vegetariano, eu também preciso me preocupar com as vitaminas e minerais que tem lá na carne, que eles não consomem. Então, a gente precisa adequar muito bem a alimentação desse vegetariano para fazer com que ele tenha todos os nutrientes e, se necessário for, a gente entra com uma suplementação para completar esses nutrientes que não estão ingerindo. E frutas e vegetais frescos são melhores do que os congelados? São, desde que a pessoa faça, né, prepare esses alimentos para evitar perda de nutrientes. Então vamos falar assim, hoje em dia a mulher está fora do lar, né? Então ela trabalha, não tem tempo de ficar comprando um maço de brócolis e vai fazer para 2, 3 pessoas, vai chegar à noite em casa, ela não tem esse pique. Então, o recomendável nesse caso vai ter que ser é melhor ela ingerir o congelado do que ela não consumir, porque deixar vai dar de muito ingerir, trabalho. Isso, ela não vai consumir, né? Porque vai dar trabalho. Isso está acontecendo até com a questão mesmo, a população cada dia mais está diminuindo o consumo de feijão. Porque não dá para ficar fazendo feijão todos os dias, né? Uma família que trabalha, a mulher não vai chegar à noite e vai fazer o feijão. Então, o que a gente recomenda? Faz uma vez e congela, né? E depois vai fazer... Distribuindo durante a semana. Isso, distribuir, né? Para pelo menos consumir esse feijão. Os vegetais é um pouco mais complicado, porque se a mulher não fizer diariamente, vai estragar, né? Então,
consome-se o congelado, nesse caso é melhor. Mas quem tem a disponibilidade é muito melhor, muito mais saudável estar comprando alimento fresco. A gente preserva mais as vitaminas e minerais. E o vilãozinho, não sei se ainda é vilão, né? O ovo. Comer ovo aumenta o colesterol? O ovo não é mais vilão. Não, né? Não. Ele há muito tempo foi. Não que ele deixou de ter colesterol, ele tem colesterol. Só que as pessoas precisam entender que ele tem uma substância dentro dele que faz o efeito contrário para diminuir o colesterol. Então, é uma gordura que a gente fala que é uma monoinsaturada, é uma gordura boa para o coração, então eu posso consumir ovo pelo menos 2 a 3 vezes na semana, desde que não seja frito. Então, a gente recomenda ovo cozido, ovo pochê, evitar a fritura, porque a fritura não faz bem para ninguém mesmo, né? Mas o ovo não é mais vilão. Ai, que bom, né? E o suplemento vitamínico, ele deve ser consumido sempre? Não, suplemento vitamínico é a última coisa que a gente recomenda. Por quê? As pessoas têm que ter uma alimentação equilibrada. Então, quando a gente faz uma análise, então você vai lá no meu consultório, eu vou avaliar tudo que você consome, vou avaliar o seu dia e aí a gente vai tentar fazer com que você tenha uma alimentação equilibrada, que vai depender da sua disponibilidade. Se você falar, não, eu não consigo, em último caso a gente entraria com uma suplementação. Em último caso, que é para poder equilibrar realmente os seus nutrientes no seu organismo, para você ter uma qualidade de vida melhor. Mas a prioridade são os alimentos. E tomar 8 copos de água todo dia? É verdade? É verdade. Todos nós precisamos ingerir pelo menos a média 2 litros de água, né, diariamente. O que a gente pede é que seja água. E algumas vezes as pessoas têm algumas dificuldades. Então, se eu tomo água, eu vou ao banheiro. Então, isso é verdade. Então, a gente tem que tomar água e realmente tem que ir ao banheiro. Como que a gente sabe se a gente precisa de água? Então, o xixi tem que sair bem branquinho, de preferência transparente. Se sai amarelo, amarelinho, amarelão, o nosso organismo está precisando se hidratar. Quando a gente toma suco, chá, qualquer outro alimento, né, todas as outras bebidas, então contém açúcar nesses alimentos. Então, de preferência que seja água pura e o que vier depois é lucro. Por que a gente precisa de água? Às vezes o cabelo cai muito, então é falta de água. A pele fica muito ressecada, então é falta de água. No inverno as pessoas têm muita dificuldade de tomar água. Eu não preciso, eu quero me manter aquecido, eu não quero ficar indo ao banheiro, então não tomar água. Tem algumas pessoas que falam que não tomam água porque não gosta, então, mas precisamos tomar. Então, o que a gente recomenda? Às vezes, colocar um sabor. Não precisa ficar comprando essas águas que tem no mercado hoje, que é um pouco caro, né? As águas com sabor. Então, a gente recomenda, pega uma garrafinha de água, pica gengibre e deixa os pedacinhos dentro e vai tomando, fica muito gostoso. O canela em pau coloca e deixa lá para ficar um saborzinho. Para que a canela faz muito bem também para a saúde, Sim, né? também ajuda a limpar o organismo, folha de hortelã, então coloca. Enfim, tem muitas formas para a gente poder consumir essa água, mas água, pelo menos 2 litros por dia a gente precisa tomar. E comer carboidrato engorda? Não. Carboidrato é o primeiro alimento que nós temos que ingerir, né? Nós temos um guia alimentar, que é uma pirâmide alimentar para a população brasileira, onde o primeiro degrau é carboidrato, que é onde a gente tem que consumir em maior quantidade. Maior quantidade ao longo do dia. Então, é aquilo que a gente já falou, eu não posso concentrar os mesmos carboidratos numa única refeição. Então, o carboidrato, só ele engorda. Se ele acompanhado dos outros alimentos ao longo do dia, ele não é ele o culpado. Mas eu tenho que saber dosar o carboidrato com a proteína, ingerir os 400 gramas de vegetais para poder melhorar a minha vida. O segredo é não exagerar na quantidade, enfim. Isso. Posso comer de tudo ter um bom pouco. Senso, ter bom senso. Eu quero agradecer a entrevista. Muito obrigada, professora. Obrigada, eu que agradeço. O Universo UniABC, infelizmente, chegou ao fim. Mas você já sabe, participe, mande sugestões ou críticas para nadianicolau@uniabc.br. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Um beijão, até lá! Thank you.